A entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar, são 7 horas mais 36 minutos, 7h36, o sol brilha aqui na capital da hospitalidade, temperatura que segue em 19 graus 8 décimos, praticamente 20 graus de temperatura na manhã da sua terça-feira de tempo ensolarado, aqui na capital da hospitalidade. Previsão do tempo que aponta aí para esta semana com tempo seco, calor, temperatura elevada aqui para todo o nosso oeste catarinense. São 7h36 com 30 segundos. O quadro Entrevista hoje vai falar sobre saúde de uma forma orientativa, de uma forma, claro, você cuidar da sua saúde. Afinal, estamos no mês de dezembro, né, minha gente? Onde a gente tem muitos apontamentos, promessas, busca, reflexão, enfim, aquele mês que a gente traz com muita, com aquele momento, né, de renovação, e por isso que a gente fala em saúde também, que tem tudo a ver, não é? Hoje a terapeuta Simone Lauschner aqui, como a gente anunciou pela madrugada no Café com Informação, é a nossa convidada aqui. Ela vai participar um pouquinho cedo hoje, né? Sempre no Café com Informação, sempre no Comando Geral, hoje aqui no quadro Entrevista. Simone, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Elvis Caetano. Bom dia a todos os ouvintes. E sim, como de costume, nas terças estou aqui às 8h30, hoje antecipando uma horinha, 7h30 já estou aqui, né? Mais cedo hoje para trazer orientações ao nosso público aqui. Afinal, ela vem de uma clínica Espaço Harmonize, que traz aí vários profissionais, o qual a gente vai destacar já já. Mas começar assim numa forma geral, começando esse mês aí de dezembro, um espírito de renovação e natalino. Tem a ver com a saúde lá, Simone? Com certeza, saúde mental e emocional, né? Então, por que tem a ver, né, Elvis? Tem a ver porque é um mês, como você há pouco também mencionou, né? É um mês em que as pessoas começam a fazer os balanços, né? De como foi o ano, foi positivo, foi negativo, né? Começam já a pensar também, né? Nos projetos, nas metas, né? Nos objetivos do ano que vem. Então, tudo isso, querendo ou não, envolve muito da nossa parte mental e emocional. Por quê? Porque para saber a melhor forma de como eu posso olhar para tudo isso, se eu tive objetivos que eu não atingi durante esse ano, ou que lá em 31 de dezembro de 2020 eu me propus e logo ali no começo do ano desisti, aquelas promessas de virada de ano que eu digo que, né, às vezes não conseguem se manter, né? Então, não olhar para isso, porque às vezes, consciente ou inconsciente, muitas pessoas olham para isso como um fracasso, tipo, eu não consegui nem fazer isso, né? Mas aí sempre a gente precisa analisar todo o contexto e, claro, também o quanto foi a minha persistência com tudo isso. Porque é aquilo que eu sempre digo, quando a gente pensa em traçar um planejamento para, né, não só para o próximo ano, mas para a nossa vida, em primeiro lugar, a gente precisa saber se aquilo realmente é importante para nós. Qual é o meu motivador? Por que eu quero alcançar isso, tá? E isso precisa me agradar, precisa me satisfazer. E o que eu percebo muito, até eu brinco, né? Quando eu vou dar curso, vou dar palestra, às vezes, né, com os participantes, eu brinco muito no sentido quantas metas, quantos objetivos você faz que não são para você, são para agradar os outros, são para mostrar para os outros ou são em prol do outro, né? E aí, muitas vezes, isso fica pesado de certa forma para nós e faz com que, sim, a gente desista de forma mais rápida, né? Então, a primeira dica hoje, né? Olhe para o seu ano aí que passou, né? Se teve objetivos que você não alcançou, eu também sempre digo, nunca diminua um sonho teu, né? Se talvez teve imprevistos esse ano, uma meta tua, né? Teve algum imprevisto financeiro que você não conseguiu alcançar, não diminua a sua meta. Aumente um pouquinho do prazo dela, né? Para aí sim você chegar àquilo que realmente você quer, né? E em segundo momento, quando você for fazer o teu novo planejamento, seja em qualquer momento da sua vida que for, analise, é para mim? É
é eu que vou estar me satisfazendo com isso? Então, acho que o grande pontapé inicial começa por aí, né? E analisar sempre o contexto, porque muitas vezes a gente também nos propõe coisas que não dependem apenas de nós, né? Então, como foi também todo o ano, né, dentro daquilo que eu tinha me proposto, se eu dependia de outras pessoas e se as outras pessoas tiveram o mesmo empenho que eu tive, né? Então, por causa disso que eu digo, a gente precisa analisar todo um contexto antes de fazer um julgamento, né? Como muitas vezes a gente diz, né? Ah, porque eu não tive persistência, porque não sei o quê, né? Então, essas seriam, acho que, as dicas iniciais hoje. Na verdade, essa da meta daquela dieta, né? De ter aquela ideia, né? De emagrecer, de ficar aí um pouco mais melhor fisicamente, né? Saúde e tudo. Às vezes vai do final de semana para segunda-feira e ali para, terça no máximo, né? Exato. E ali para, né? E o mês de dezembro tem essa conotação também, né? Exato. Aí a gente está falando aqui de uma coisa que é geral para todo mundo tem uma, né? Exato. A gente falou aqui da dieta, né? Mas tem outras situações. Outras situações. A da dieta é a mais famosa, né? É a mais famosa porque está no cotidiano, está no nosso dia a dia aí, de qualquer momento, qualquer final de semana, como eu mencionei, fazer. Mas o mês de dezembro repara outras coisas. Ah, você melhor o ano que vem. Exato. Ah, você mais sociável. Ah, vou mudar esse meu jeito aqui que não vou mudar meu temperamento. Coisas assim, né? Exato. Vem daí também, né? E aí a pergunta também é, né, nessa que você fez, vou ser melhor, tá? Mas vou ser melhor como, Exato. né? Porque aí abrange N situações, né? Vou ser melhor como pessoa no sentido de me trabalhar meu autoconhecimento, polir minhas qualidades, porque hoje eu também vejo muitas pessoas enfatizando demais os seus defeitos ou os defeitos das outras pessoas, né? Em vez de olhar para as suas qualidades, né? Ou às vezes de olhar para e extrair qualidades das outras pessoas, né? E vocês podem achar que não, mas uma dinâmica que eu costumo muito fazer quando eu vou dar cursos, quando eu vou dar palestras, é justamente essa, a primeira dinâmica, se apresente falando das suas qualidades, né? No que você é bom. E geralmente as pessoas têm muita dificuldade em falar sobre isso. Então, a partir do momento que você se conhece realmente, né, praticar autoconhecimento, você também consegue lidar melhor com as situações que acontecem no dia a dia, porque você sabe, aconteceu tal situação, então eu fiquei triste por causa disso. Aconteceu tal situação, fiquei chateado porque tem algo dentro de mim, talvez que não esteja bem resolvido em situação a isso, né? Então, esse é o famoso, né, a famosa inteligência emocional que digam que nada mais é do que você saber lidar com as tuas próprias emoções, né? Mas claro que o princípio de tudo isso sempre é: você realmente se conhece? Né? Acho que é a grande pergunta que ecoa aí para muitas pessoas também. Muito bem. Aí agora abrimos um pouco mais a discussão aqui, né, minha gente? Na dica aí em relação à saúde e também para com esse momento de renovação das promessas e também das ideias aí para o próximo ano, né? Isso no mês de dezembro, porque tem esse teor aí em relação às promessas. E a reflexão também, né? Tem tudo a ver também, né, Simone? Sim, com certeza, que abrange também junto com isso que nós falamos agora, né? Eu digo, muitas vezes fazer uma análise, colocar, né, na ponta do lápis, porque quando eu escrevo, é como se eu tivesse aquilo palpável, né? Eu consigo olhar literalmente, né? Do que quando muitas vezes eu só penso, né? E esse escrever, eu sempre digo, quando você vai fazer a análise do ano, te tire assim uma semana, escreva um pouco cada dia, porque se você tirar um único dia, às vezes você não vai lembrar de todos os outros 330 ou 300, né? Digamos que for fazer em dezembro, né? 330, 340 dias, né? Então, é muitos acontecimentos que tem aí. E outra questão muito, muito importante também, que é a dica dentro das reflexões, né? Olhe para realmente quantas coisas boas aconteceram na sua vida. Porque nós, seres humanos, também temos, assim, eu digo que o dom, eu brinco, né?
de enfatizar as coisas ruins. Aí eu pergunto por quê, né? Existem problemas sociais, econômicos, né, mundiais, por fim, mas assim, quantas coisas boas também acontecem no nosso dia a dia, né? Eu digo ao exemplo, a primeira que quem aqui está nos ouvindo, a primeira coisa boa que aconteceu hoje que é você acordou, né? Então, quantas pessoas que talvez gostariam de ter despertado hoje não despertaram, né? Então, esse é o primeiro fato para você analisar. Então, você acordou, teve situações difíceis? Teve, mas dentro dessas situações difíceis, você também consegue tirar coisas boas, porque provavelmente você teve que achar forças dentro de você que você não sabia que tinha, né? Isso te tornou mais forte, te tornou mais experiente, né? Te tornou muitas vezes mais maduro. Então, eu sempre gosto de olhar por esse lado, né? Enfatizar também para você que vai fazer essa reflexão, cuidar muito para também você analisar todas as coisas boas que aconteceram e não viver de autocobrança, né? Porque nós não somos máquinas, nós somos apenas seres humanos. Exato. E numa saída de pandemia mais do que nunca, né, Simone? Porque nós temos um momento novo agora também, né? Nós saímos aqui, vamos fechar 2 anos aí que nós estávamos, vamos dizer assim, confinados de uma forma geral, né? De uma forma geral, assim, não ficar dentro de casa, uma grande parte foi assim e ficaram assim, mas de momento, assim, ainda estamos saindo, né? Estamos se libertando daquilo que a gente foi 2 anos. Então é uma nova realidade também, né? Exatamente, e aí muitas pessoas esperavam voltar para o normal, né? Mas não é assim, né? Exatamente, e aí eu pergunto para você o que é normal, né? E quantas coisas mudaram também nesses 2 anos que a gente precisou se adaptar, né? Coisas que, ao meu ponto de vista, mas aí é um leque muito grande para nós entrarmos nesse assunto, que de certa forma até melhoraram, né? Claro que a gente aí se restringiu muito esse contato, né? Presencial de pessoas, né? Com familiares, por fim, né? Mas também dentro de tudo isso, quanto tempo que a gente teve para desacelerar, Também. né? E estar revendo o que realmente é prioridade na nossa vida, né? Então, olhar para aquilo o que afinal é normal para você, porque talvez é normal. Eu tenha um conceito de normal e vocês aí que estão me ouvindo, cada um de vocês tenha um conceito diferente. É a mesma forma que o conceito de sucesso, talvez o que é sucesso para mim não seja para você, né, Elvis? Então, dentro desses conceitos também, né, olhar e se permitir as mudanças, se permitir os avanços, porque às vezes quando isso tudo está muito difícil para mim, eu também preciso olhar o quão resistente eu estou sendo ou talvez inflexível em, né, embarcar com essa mudança. E não adianta, de algo nós temos certeza, que as coisas mudaram e bastante, né? Então, o quanto que eu estou tendo flexibilidade para me adaptar a essas mudanças e gradativamente, sim, voltando à minha vida, né? Exatamente. Muito bem, tá aí. Um recado aqui em relação pós-pandemia, né, minha gente? O que é diferente aí para cada um. Bem, e para tudo isso também nós temos o próprio espaço Harmonize, né? Que o pessoal pode procurar, né? Em relação a esse... É uma incógnita, né? É uma dúvida. Muita gente... Teve gente que ficou muito confinado e que não aprendeu muito em relação à pandemia. Muitos, pelo contrário, até se perdeu, né? Ao perder o contato, perdeu o seu sentido ali. Aquela parte da depressão, vamos dizer assim, meio depressiva nesse sentido. Indo para o outro lado agora, Simone, tem essas pessoas também, né? Para elas, qual o recado? Então, aquilo que eu digo, muitas vezes ali, falando especificamente da depressão, tem N situações, Várias né? situações. Tem Mas várias... essa específica de quem estava na pandemia, que teve ali... Que se sentiu mais exato, isolado. Exato, que teve esse peso. Uhum. Né? Aí eu pergunto, o quanto você se conhece para saber que um desses motivos veio por talvez você necessitar de contato social, né? Então, dentro do sistema emocional do ser humano, nós temos personalidades. Existem algumas personalidades que se restringir demais o contato com outras pessoas, sim, acaba tendo transtornos de ansiedade, né? Todas essas doenças aí da saúde mental que a gente já conhece, né?
Então, mas claro que N situações, fiquei com medo demais, fiquei inseguro demais, né? Então, tem várias coisas que eu preciso analisar nesse contexto. O recado para você nessa situação seria assim: permita-se receber uma ajuda, então procure uma ajuda, porque nós não somos fortes o tempo inteiro, né? Então, porque é cada situação individual que precisa ser analisada. Então, permita-se talvez procurar um psicólogo, procurar uma terapia integrativa, né? Procurar um psiquiatra que, né? Tá muito longe, né? Como as pessoas às vezes, muitas vezes dizem, psiquiatra é para louco. Não, gente, psiquiatra trabalha a parte emocional, mental, saúde mental, né? Então, permita-se a receber essa ajuda para você estar melhorando. Saúde mental e psiquiatra, justamente esse gancho que eu aproveito da Simone, e ela vai chamar uma profissional. Que profissional é essa que já atua, mas olha, aquela desmistificar a ideia de que esse profissional médico é para louco tá difícil, né? Tá bem difícil. Mas assim, isso vem também junto ao padrão, né? Que uma sociedade inteira, não só São Carlos, né? Mas sociedade que eu digo talvez, né? Cidades às vezes um pouco menores também, isso é mais fácil de acontecer, onde que as origens às vezes são alemães e italianas, que também são mais resistentes, né? Então, um padrão que muito se instaurou, e porque no começo realmente o psiquiatra era visto dessa forma, né? Mas devagarzinho a gente vai desmistificando isso aí. Então, a doutora Michele Agostini Daniel já está conosco desde abril, né? Vai estar atendendo sua última agenda agora, dia 10, né? Mas, como você disse, né? De forma gravada aqui, mas vamos deixar ela explicar um pouco para vocês o que realmente um psiquiatra faz, né? Para ir desmistificando justamente essa ideia. E às vezes, né? Até como nós falávamos das pessoas que, né, estão com sintomas depressivos, estão com sintomas de ansiedade, de transtornos de ansiedade, né? Então, é o profissional que você pode estar procurando também. Então, nós vamos ouvir aqui a doutora Michele, falando, inclusive conversou com o repórter Oliveira Júnior, né? E falou, inclusive desmistificando, explicando, trazendo aí o papel aí do psiquiatra, que a gente vai trazer aqui dentro do nosso quadro Entrevista. Confira, doutora, com você. Meu nome é Michele, eu sou médica psiquiatra e gostaria de aproveitar o momento para falar um pouquinho do nosso trabalho. O que o médico psiquiatra faz? O médico psiquiatra se especializa no tratamento de transtornos mentais. E o que são transtornos mentais? Nós tratamos desde questões do neurodesenvolvimento, então questões que acometem as crianças, que são diagnosticados já na infância, por exemplo, o déficit de atenção e hiperatividade, o autismo, questões também do humor, né, os transtornos de humor, bastante conhecidos, a depressão, o transtorno afetivo bipolar, os transtornos de ansiedade e também no ciclo de vida do nosso desenvolvimento, os transtornos neurocognitivos, que são os transtornos que acometem quando a gente está envelhecendo, as demências, né, que podem acometer no nosso processo de envelhecimento. Os transtornos de dor crônica, né, a fibromialgia. Então, uma série de questões que nós vamos trabalhar, às vezes, em conjunto com outros especialistas, né, para trabalhar o bem-estar físico e mental dos pacientes. O médico psiquiatra faz a sua avaliação através da sua entrevista, né, a gente faz a análise do estado mental do paciente, então é na conversa que a gente consegue avaliar o paciente. Alguns casos a gente precisa solicitar alguns exames de sangue, exames de imagem, né? Mas o principal foco da nossa análise é na entrevista, então na consulta, na conversa com o paciente. Nós muitas vezes trabalhamos em conjunto com os psicólogos para poder complementar o tratamento do paciente. Então, o médico psiquiatra pode prescrever medicações quando indicado e associado ao tratamento psicoterápico, aos tratamentos complementares, nós conseguimos que o paciente tenha uma melhora mais completa,
né? O bem-estar físico e mental, realmente, que a gente busca. Nas crianças, muitas vezes, uma mudança de comportamento muito drástica, uma criança que se torna muito inquieta, muito irritável, que começa a ter problemas de sono, problemas comportamentais na escola, né? Na escola é um ambiente que começam a aparecer muitas vezes as dificuldades. Agora a gente tem essa realidade de escola em casa, então se torna até difícil para os pais avaliarem, né, e separarem esse momento escola e casa, mas esse é um contexto que a gente tem visto um aumento de ansiedade também das crianças por estarem muito em casa. Então é importante conversar com alguém especializado para poder avaliar, ver se a gente está tendo uma questão só comportamental ou se temos já um adoecimento do ponto de vista de saúde mental. Tem uma relação que acho que muita gente que está nos ouvindo deve fazer, que é associando psiquiatria com loucura. Então não é para loucos. Correto. Esse é um estigma que a minha área ainda carrega, né, do psiquiatra ser o médico de louco. Enfim, nós tratamos também os transtornos mentais graves, né? Vamos dar um exemplo, o transtorno mental como a esquizofrenia. É um transtorno mental muito grave, incurável, que muitos pacientes passam por hospitalizações, né, muitas crises ao longo da vida, mas eu sempre digo para os pacientes que tu deve ir ao psiquiatra para evitar ficar louco, né? Tu deve ir buscar ajuda antes que se torne mais sério, que essa doença te incapacite nos outros aspectos da vida. Então, a ideia é que a gente previna, mas se nós já estivermos com algum comprometimento de saúde mental, que a gente trate o quanto antes. Aí a doutora psiquiatra é a doutora Michele, né, Simone? Essa é uma das profissionais lá da Harmonize, que a gente já vai destacar. Mas antes, voltando aqui, Simone, e em off aqui a gente estava conversando enquanto a doutora falava sobre a depressão especificamente, né? Exato. E aí eu quero mencionar também, né, o secretário da Saúde, Martelinho, ontem de noite na Câmara de Vereadores explanando, né, números sobre a saúde de São Carlos, muito bem explanado, né, em que ele mencionou também, né, os altos números de medicamentos para, né, tratar, então, doenças da saúde mental, né. De certa forma, que bom que o município tem esse recurso para estar ajudando essas pessoas, né? Mas ao meu ponto de vista de saúde emocional e mental, agora pensando, não é um número legal. Por quê? Porque o quanto nós estamos, né, nós seres humanos, talvez, estamos doentes nesse momento e procuramos remédios. Então, Simone, eu não sou contra remédio. Acho necessário, mas por um determinado tempo, né? Porque muitas pessoas tomam de forma contínua anos e anos e anos em sua vida, né? Então, ao olhar do cuidado da saúde mental e emocional, o meu olhar terapêutico também, né, sobre isso, é um número que nos preocupa, né? O quanto as pessoas estão doentes, né, mentalmente, emocionalmente, né? Então, isso também é um grande alerta para nós, né, quanto a profissionais da Harmonize, por fim, de quantas pessoas realmente têm que precisam de ajuda, né? E esses índices agora, principalmente aí, nesses, digamos que 2 anos de pandemia, cada vez, né, foram subindo muito. Então, eu peço que cada um de vocês encarecidamente olhe com carinho para você mesmo, né? Que nem eu disse antes, precisou de ajuda, não resista, né? Porque nós também fomos treinados a resistir e a aguentar. Mas aí eu digo, até quando? Porque como eu mencionei antes, nós não somos máquinas, nós somos apenas seres humanos. Então, eu vou aprender a lidar comigo mesma, mas vai ter situações que vão acontecer na minha vida em que eu não vou dar conta sozinha. Eu vou precisar de uma ajuda de um profissional para eu conseguir, digo que dar a volta por cima de tudo aquilo, né? Então, são fases que a gente vive na nossa vida. E como eu brinco com os meus clientes também, que eu atendo, eu digo assim, não estou aqui para te prometer que a vida vai ser cor-de-rosa, né? Porque a vida, o meu ponto de vista é desatar nós, é você, né, estar evoluindo, é você cada pouco, tipo, resolvi uma coisa, vem outra. Sim, esse é o processo, né? Então,
como eu lido com tudo isso da melhor forma possível. Em relação e também aos comprimidos, né, que a gente citou em relação aqui à explanação ontem do secretário, bem detalhada, também a dependência, né? Sim, torna, gera uma acaba dependência também sobre isso. Acaba ficando mais pesado nesse sentido aí. Com certeza. Bem, profissionais lá da Harmonize, para fechar, bem, nós conversamos aqui com a psiquiatra Michele Agostini Daniele, né? Que ela falou aqui explicando, desmistificando também um pouquinho aqui da sua função. Mas tem outros profissionais lá. Final de ano, a agenda agora vai fechando, vai afunilando também nesse sentido. Então, né, pode ficar à vontade em relação aos profissionais para a gente fechar o bate-papo aqui. Isso. Então, hoje a Harmonize, nós somos em 10 profissionais já, né? Eu que atuo na parte da terapia integrativa, né? Auxiliando ali na tua saúde emocional, também mental, de certa forma, né? Energética, espiritual, então faço esse trabalho juntamente com a Harmonize, também dou cursos e palestras. Então a doutora Michele, psiquiatra, né? Temos 2 psicólogas, que é a Marciane Zílio e a Cristiane Mese, então, para estar auxiliando. Temos também, então, a nutricionista Lília, que faz os atendimentos lá, a consteladora Ivânia, a massoterapeuta Louvane, né, que está conosco. Temos o quiropraxista Felipe, o doutor Pedro, né, que é ortopedista, e também o urologista, o doutor Ozi. Hoje são os profissionais que integram ali, né, a equipe da Harmonize, e claro que também não podemos deixar de mencionar a Jaqueline, que é a nossa braço direito lá e que está sempre, né, cuidando das nossas agendas, então fazendo para que, né, ande no melhor fluxo possível. Literalmente um time inteiro aí, né, minha gente, de campo aí, praticamente 11 integrantes aí na Harmonize, que tem o contato lá em rede social. Isso, então, para quem quiser nos seguir em rede social, Facebook, Instagram, toda semana a gente sempre está postando algum conteúdo, alguma dica. Eu acho de muita valia, né? Então, depende muito para a necessidade da pessoa, mas a gente sempre pega um geral para estar postando, né? Então, pode nos seguir no Facebook e no Instagram, que é @Harmonize Mente e Emoção, né? Temos também o nosso telefone, que também é o WhatsApp, então é um canal aberto que você tem para tirar dúvidas, né? Então é o 49998181078. Então também o nosso contato aí, tanto para você fazer ligações quanto para você enviar mensagens de WhatsApp, né? Ficou alguma dúvida, né? Tens alguma dúvida em relação ao atendimento? Esse é o canal para você estar entrando em contato conosco também. Ou para quem quiser de forma física vir nos visitar, né? Também pode. Também pode. Então nós ficamos na Avenida Santa Catarina, no número 1654. Próximo ao condomínio Vale das Águas, e muitas pessoas ainda recordam como antiga Louvane Massagens, né? Mas é ali, né? É ali, exatamente. Então, hoje é o espaço da Harmonize. Então, estamos de braços abertos para receber vocês, com certeza. Simone, obrigado. Eu que agradeço o espaço de estar aqui, né? Também digo que hoje existem muitas terapias integrativas que podem te auxiliar nesse contexto, nesse abrangado que a gente conversou aqui, né? Sobre o cansaço de final de ano, como eu lido melhor com isso, renovar a energia. Então, nos procurem, que existem alternativas para isso também, né? Agradecer esse espaço enormemente que a Tropical sempre abre para nós aqui. Dizer que a doutora Michele, que conversou conosco, então, estará em sua última agenda, agora dia 10, sexta-feira. Então, para você que está precisando nesse final, aguentou o ano inteiro, mas agora chegou um ponto que, tipo, estou muito cansado, não estou dando conta, então aproveite, faça seu agendamento, né? E aí, em janeiro, meados de janeiro, a gente começa a voltar com a agenda cheia, porque agora bastante recessos também, alguns profissionais vão, como você mencionou, afunilando as agendas, né? Mas se você tem alguma dúvida, o portal é o nosso número de telefone, o WhatsApp, chame, peça da agenda dos profissionais, que a gente sempre vai estar divulgando também. Simone Lauschner, terapeuta aqui de São Carlos, foi a nossa convidada, e ela representa aqui o Espaço Harmonize, falando também desses demais profissionais aqui e vários assuntos.
trechos desse bate-papo, dicas e orientações para esse final de ano, a gente vai trazer lá no Jornal do Meio-Dia hoje também, né? Inclusive com a fala da própria doutora a Michele, que também a gente vai trazer uma retrospectiva aí em relação ao que ela mencionou. O quadro Entrevista fica por aqui e a entrevista em áudio e vídeo, essa hoje aqui voltada à saúde, lá no nosso site daqui a pouquinho, tropicalfmsc.com.br. Vem aí o Comando Geral. Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia.